Desemprego no Brasil vai a 9% no quarto trimestre, com 9 milhões de desempregados. O Brasil chegou ao final de 2015 com 9,1 milhões de desempregados, marcando no quarto trimestre taxa de desemprego de 9% e dando sequência ao movimento de deteriorização no mercado de trabalho em meio ao cenário de forte recessão econômica e inflação elevada. Os números são os maiores para um trimestre na série da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, iniciada em 2012, divulga nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No terceiro trimestre de 2015, a taxa de desemprego brasileira havia sido de 8,9%, sendo que no último trimestre de 2014, cerca de 6,5%, expectativa em pesquisa da Reuters, junto a economistas era de taxa de 9,1% nos 3 meses encerrados em dezembro. O número de desempregados no trimestre passado ainda, segundo o PNAD contínua, é de quase 41% a mais do que no mesmo período de 2014, o que significa mais de 2,6 milhões de pessoas que perdem o emprego no período. Projetamos que o mercado de trabalho se deteriore mais, dada a expectativa de que a economia vai passar por recessão profunda, afirmou o diretor de pesquisa econômica, Goldman. Ele destacou ainda que a fraqueza da confiança dos consumidores e empresários e condições financeiras mais apertadas levarão a uma taxa de desemprego ainda mais alta em 2016 e a moderação do crescimento do salário real. O setor registrou o maior número de demissões líquidas no quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2014. Foi indústria de 1,65 milhão de pessoas, queda de 7,9% na média de 2015. O PNAD contínua mostrou a taxa de desemprego no Brasil de 8,5%, também recorde, contra 6,8% em 2014. Renda menor. No quarto trimestre de 2015, o rendimento médio da população ocupada chegou a R$ 1.913 mensais, queda de 1,1% sobre o terceiro trimestre e de 2% em relação ao mesmo período de 2014. O que aconteceu no mercado é o reflexo do cenário econômico. Agora o reflexo é negativo, com mais gente desempregada, menos pessoas ocupadas e com carteira assinada. É uma desarrumação no mercado de trabalho, disse o coordenador de pesquisa no IBGE. A população ocupada, segundo no PNAD, contínua subiu 0,2% no trimestre, passando sobre o terceiro trimestre, chegando a 92,274 milhões de pessoas, mas recuou 0,6% sobre o mesmo período de 2014. A fragilidade do mercado de trabalho brasileiro já se prolonga por 2016, como mostra a pesquisa mensal de emprego, PME, do IBGE, segundo a qual a taxa de desemprego atingiu 7,6% em janeiro, maior taxa para o mês. A PME, que leva em consideração apenas 6 regiões metropolitanas, terá sua última divulgação referente a fevereiro de 2016 no dia 23 de março, sendo então substituído definitivamente pelo PNAD contínua, que é mais abrangente. Em 2015, a economia brasileira encolheu 3,8%, por pior resultado desde 1990. E a recessão não dará trégua neste ano. Expectativa de especialistas consultados na pesquisa Focus do Banco Central é de concentração de 3,54% do produto interno bruto, o PIB, com inflação medida pelo IPCA chegando a 7,46%. Lula é citado 186 vezes em resumo de delação de Delcídio. No resumo da delação premiada do senador Delcídio Amaral, PT,
homologado nesta segunda-feira, 14, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori, e divulgado nesta terça-feira pelo site da corte. O nome do ex-presidente Lula, Inácio Lula da Silva, aparece 186 vezes. Entre as citações do ex-presidente, Dissídio afirma que partiu de Lula a ordem para que ele tentasse convencer o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, preso na Lava Jato, e não implicar José Carlos do Maia numa eventual delação premiada. O senador cita ainda a participação de Lula na compra de silêncio do empresário Marco Valério na época do escândalo do Mensalão. O ex-presidente também aparece em referências da CPI. Segundo o senador, esse é um tema que aflige Lula, que já o teria procurado para tentar evitar a convocação de Mauro e da esposa lobista, a Cristina Maltoni. Procurado pela reportagem, o Instituto Lula informou que não comentaria falatório. O Instituto Lula não comenta falatórios. Quem quiser levantar suspeitas em relação ao ex-presidente Lula, que faça diretamente, apresente provas ou não merecerá resposta, diz nota.